Prezados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa reinar no coração de todos vocês. Prazer enorme estar com vocês novamente, juntos para estudarmos a Palavra de Deus, meditarmos nas maravilhosas lições que nós estamos tendo nesse semestre, nesse primeiro semestre de 2018. Estamos tendo aí relatos que são incríveis, revendo alguns relatos, claro, aprendendo novas lições de relatos que já são conhecidos de cada um de nós, relatos bíblicos. E espero que realmente nós possamos estar assimilando os ensinamentos que são apresentados nas nossas lições da Escola Sabatina. Nós estamos aí seguindo uma sequência não tão precisa ou com muitos detalhes, mas é uma sequência muito interessante. Na semana passada, nas últimas lições, nós falamos um pouco sobre Balaão, sobre o povo de Deus, passando ali por Moabe, e nós hoje já vamos entrar em um outro momento da história do povo de Israel, já quando ele está estabelecido ali em Israel. Inclusive, após a separação, a divisão que houve entre as tribos, as 12 tribos se dividiram, formando o reino de Judá e o reino de Israel. E nossa lição de hoje nos leva justamente a meditar na história de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Mas, antes de entrarmos na nossa lição, aquele recadinho básico. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Coloque lá o seu joinha, é fácil, rápido, basta um clique e você assim estará ajudando a divulgar este vídeo. Compartilhe também. Quando você compartilha através dos seus canais ou mídias sociais aí, você também nos ajuda. Pode ser através do WhatsApp, através do Facebook, através do seu e-mail, não sei. Compartilhe com todos os seus conhecidos, com todos os seus contatos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Aqui embaixo aparece aí, inscreva-se, basta clicar ali, acionar também o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos que são postados. E não se esqueça também de utilizar o nosso material para a realização dos seus cultos familiares pela manhã e pela tarde, tá ok? Aqui estão as nossas meditações diárias, sempre com um texto bíblico apropriado para aquele dia, sempre com uma mensagem inspirada que nos ajuda tanto pela manhã para o decorrer do nosso dia, como também pela tarde, confirmando assim a promessa de Deus em nossas vidas. Beleza? Não se esqueça então dessas 3 coisas, ou 4, né? Curtir, compartilhar, inscrever-se em nosso canal e também utilizar o material aí para a realização dos cultos, ok? Que Deus possa abençoar vocês aí, tá bom? Bom, vamos então passar a nossa lição, ao nosso estudo de hoje. Como eu estava dizendo, nós vamos estudar sobre um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Vamos estudar sobre Eliseu, nada mais, nada menos que o sucessor de Elias. Elias já foi um grande profeta, imaginemos Eliseu. Enfim, se nós pudéssemos dedicar tempo a falar de Eliseu, levaríamos aí muito tempo, porque realmente Eliseu ele foi muito especial. Mas no relato de hoje, ele vem apresentando algo que ocorreu entre Eliseu e o rei da Síria, ou entre Síria e o povo de Israel. Quero destacar a vocês que havia sempre uma guerra contínua, quase que contínua entre Israel e Síria. Claro que nesta ocasião. Quando não havia uma guerra declarada, quando não havia um conflito declarado, sempre havia incursões fronteiriças de um e de outro país, e tratavam assim de conseguir avançar na conquista de determinado território, de determinado reino. Portanto, havia essa batalha, havia essa guerra, havia esta inimizade entre essas duas nações. E é interessante destacar que, na ocasião, o rei da Síria, como diz a nota de introdução, era Hazael. E foi Elias, a mando de Deus, que ungiu Hazael a rei da Síria.
Essa unção, claro que não foi com o derramamento do óleo, nem nada disso, mas foi a ordem de Deus que Azael assumira o trono ali da Síria. Ele era apenas um homem do alto escalão, ele não tinha linhagem real. Nós conhecemos a história que ele foi ele que matou o rei anterior e assim ele assumiu o trono. Até mesmo Eliseu participou disso, quando Azael foi consultar Eliseu sobre a vida do rei da Síria naquele então. Eliseu disse que ele morreria e que ele, Azael, assumiria o trono. Bom, esse mesmo Azael então é o personagem da nossa história de hoje. E esse Azael, ele fora chamado para ser rei sobre a Síria para servir como o aguilhão contra a nação de Israel. O povo de Israel havia se afastado de Deus. O povo de Israel praticava a idolatria, praticava cultos pagãos. E agora Deus utilizaria a nação síria para poder, como eu posso dizer, castigar, ou utilizaria a nação síria para punir a atitude do povo de Israel. E por isso que várias vezes havia essas incursões contra o povo de Israel. Nesta ocasião, nós encontramos alguns detalhes importantes nessa história. Na nossa primeira pergunta, nós encontramos que o rei da Síria, Azael, ele tratava de elaborar planos, tratava de elaborar estratégias para atacar o povo de Israel. E ele fazia isso com os seus conselheiros, ele fazia isso com os seus generais, com os seus capitães, enfim. Elaborava essas estratégias de uma maneira muito secreta. De uma maneira tal que apenas os homens que estavam naquela sala poderiam saber qual era essa estratégia. E na pergunta 1 nos fala que ele tinha elaborado um plano para estabelecer um acampamento de guerra em determinado lugar. No entanto, este plano, como diz a pergunta, havia sido revelado a Eliseu. E veja como diz, periodicamente, ou seja, não era uma ou duas vezes, mas este plano de 2 Reis 6 foi revelado a Eliseu. E Eliseu, recebendo aquela informação, e essa informação ela procedia diretamente de Deus, não vinha de outra pessoa, não vinha de um espião que Eliseu pudesse ter lá na Síria, não vinha de alguém que conhecia ou que estava próximo ao rei, não. O informante, neste caso, talvez a palavra informante não seja apropriada, mas a pessoa que passava a informação para Eliseu era o próprio Deus, revelando assim quais eram os planos do rei da Síria, do rei Azael, para atacar o povo de Israel. E é interessante que ele dizia, em tal lugar estará o acampamento. Na expressão original no hebreu, esta frase, esta expressão, ela indica uma armadilha, ela indica uma emboscada, ou seja, o rei da Síria estava elaborando uma armadilha, uma emboscada para o povo de Israel. E esta armadilha e essa emboscada, que estava sendo muito bem elaborada, ficou de conhecimento do rei de Israel, porque quando Eliseu recebeu a notícia de Deus, a informação de Deus, lógico que ele tratou de reenviar esta informação ao rei de Israel, dizendo, olha, não vá a tal lugar, porque ali vai estar o acampamento o acampamento sírio, é uma emboscada, é uma armadilha, tome cuidado, não vá por ali. Cuida da sua vida, cuida do seu exército. Então essa informação era repassada. Eliseu
ele praticava essa atividade de alertar o rei de Israel quanto ao plano do inimigo, quanto ao plano do rei da Síria. Como eu disse, a nota ela vem afirmando, né, que estes planos, esses projetos do rei da Síria eram revelados a Eliseu através, ou eram revelados a Eliseu por Deus. E não era apenas um ou dois planos, eram todos os planos. Toda vez que o rei da Síria elaborava um plano, elaborava uma estratégia, o povo de Israel sabia. O rei de Israel conhecia a estratégia e sabia da estratégia. Assim que os planos de Azael, eles ficavam frustrados, não davam certo. Não acontecia uma vez. Todos os planos eram revelados a Eliseu. Mesmo aqueles planos que eram elaborados no lugar mais secreto do palácio, no lugar mais escondido do palácio, como diz aqui na segunda pergunta, no quarto do rei. Veja, o quarto do rei era o lugar mais guardado do palácio. Era o lugar onde poucos, minoria, tinha acesso, talvez aqueles que eram bem mais chegados, tinha acesso ao quarto do rei. Ainda aquilo que era tratado no quarto do rei, que era elaborado no quarto do rei, era de conhecimento de Eliseu, e se de conhecimento de Eliseu, também era de conhecimento do rei de Israel. E isso se tornou habitual, isso se tornou algo periódico e constante, porque todos os planos eram frustrados. Foi esta prática habitual, ou esta repetição constante, que causou uma grande preocupação em Azael, porque o texto diz que ele se turbou com isto, e o coração do rei da Síria ficou preocupado. Poxa vida, o que está acontecendo? Tudo que a gente planeja, os nossos planos, tudo que a gente elabora, as nossas estratégias, não dá certo. Como é que o rei de Israel fica sabendo das nossas estratégias, dos nossos planos? Como é que ele obtém esta informação? Talvez aquela fosse a ocasião de encontrar ali um traidor. Era o que o rei estava pensando. Poxa, tem um traidor no nosso meio. Quem será que está nos traindo aqui? Quem de vocês está vendendo informações? Já dá para pensar naqueles filmes antigos e também atuais, Missão Impossível, 007, etc. e tal, onde tinha espiões que vão atrás de informação, que querem comprar informações privilegiadas para vender. E o rei estava pensando nisso. Poxa, aqui tem um traidor, aqui deve ter um espião de Israel em nosso meio, disfarçado. Alguém de nós talvez simpatize com Israel, ou alguém de nós recebeu algum tipo de suborno para dar essas informações a Israel. O rei pensou nestas possibilidades. Logicamente, é de se entender, poxa vida, não tem como alguém saber o que estava passando, ou o que estava sendo elaborado ali na Síria, se não fosse por um espião. No entanto, diante da indagação do rei, os servos responderam: não, Senhor, nenhum de nós somos traidores, nenhum de nós somos espiões aqui. Na verdade, Israel tem um profeta, Israel tem a Eliseu. E é este Eliseu que está dando as informações ao rei de Israel. Tudo aquilo que nós planejamos é de conhecimento de Eliseu. E este leva as informações ao rei de Israel. Então veja que curioso. Eliseu, ele tinha esta relação muito próxima com Deus, e nós vamos ver mais na frente quão próxima era esta relação. E ao ponto de receber estas informações privilegiadas. Se nós pudéssemos dizer, para melhor entender, o espião na verdade era o próprio Deus. Na verdade, não tem nada que possa ser escondido de Deus. Ainda aquilo que seja feito no escuro, que seja lá feito num buraco, que seja feito na câmara do rei, nada pode ficar oculto diante dos olhos e ouvidos do Senhor. Tudo lhe é revelado, tudo é de conhecimento do Senhor. E este conhecimento, essas informações eram repassadas então a Eliseu. Agora, diante dessa informação, quando Azael descobriu ou teve conhecimento de que era Eliseu quem transmitia as informações, ele então
dá uma ordem, dizendo, olha, descubra onde vive este homem, onde vive Eliseu, e, por favor, envie pessoas a ele e tragam este homem até mim. E veja que interessante, que Azael, ele mandou não poucos homens. O texto bíblico fala que ele enviou cavalos e carros e um grande exército. Um grande exército contra um homem. Na nossa visão carnal, logicamente. Na nossa visão limitada, na nossa visão humana. Era todo um exército contra um homem. Descobriram que Eliseu vivia em Dotã. E para ressaltar, para vocês verem a facilidade de como esse exército chegaria até Eliseu, Dotã fazia parte da rota das caravanas que vinham de Gileade até o Egito. Era uma rota de comércio. Se vocês se lembram, por essa rota também passava aquela caravana que comprou José. E era justamente em Dotã. E era em Dotã que vivia Eliseu. Por esta facilidade de se locomover por esta rota, os exércitos sírios chegariam muito rápido e facilmente até Eliseu. É por isso que todo aquele exército chegou e circundou toda a cidade, rodeou toda a cidade, pela facilidade de chegar ali, e logicamente talvez por não ser uma cidade tão grande assim. Era uma cidade que estava em meio a montanhas. Então chegou todo aquele exército para buscar um homem e cercou toda aquela cidade. Ou seja, o rei da Síria estava disposto a desmascarar, estava disposto a desembaraçar ou acabar com aquelas informações que o profeta estava levando ao rei de Israel. O rei Azael estava disposto a eliminar a Eliseu para que assim os planos dele pudessem ter efeito, para que os planos dele já não fossem mais frustrados. Então saiu toda aquela gente, todo aquele exército, homens preparados para buscar um homem, para buscar Eliseu. Imaginem vocês a situação. Você sendo buscado por muitas pessoas de guerra, que vinham com cavalos, com carros, com armas. Pois bem, assim foi o que aconteceu. Toda a cidade de Dotã cercada. Quando amanhece, já na pergunta número 4, quem sai da casa primeiro foi o servo. E quando o servo sai e olha em volta, todo aquele exército. Imaginemos agora, queridos, o susto daquele homem. Como você reagiria numa situação como essa? O que passaria por sua cabeça se você se encontrasse numa situação tal? De uma multidão de pessoas com armas, cavalos e carros bélicos para capturar a uma pessoa. Aquele servo ficou apavorado, aquele servo ficou assustado. Diz o texto bíblico que o homem, ele começou então a gritar, ai meu Deus, o que faremos? E agora, Senhor? Perguntando a Eliseu, o que vai ser de nós? Sabe, aquele medo, aquele pavor, aquele temor naquele homem. Com certeza aqui o servo não é o mesmo servo que foi atrás de Naamã para receber as riquezas que haviam sido oferecidas a Eliseus. Não é esse mesmo servo, Geese ou Geise, não lembro o nome dele apropriadamente, mas não é este servo, é um outro servo. Devemos sempre nos lembrar que Eliseu, ele frequentemente visitava as escolas de profetas que haviam naquela região, e não era difícil que um dos alunos dessas escolas estava com ele nessa ocasião, um dos discípulos. E nada melhor para alguém aprender diretamente com o professor. Então era uma grande experiência para aquele discípulo estar com Eliseu, para aprender muito dele. No entanto, nessa ocasião, faltou ao servo de Eliseu fé. A fé que Eliseu tinha, o servo não tinha. Faltou a este servo força e valor. A força e valor
são adquiridos com a experiência e com o tempo. E este também não tinha. Então o servo, na verdade, ele reagiu de uma maneira que podemos dizer natural, porque lhe faltava fé e lhe faltava força e valor. E diante daquela situação, nós encontramos agora Eliseu com uma postura completamente distinta à postura do servo. A reação de Eliseu foi uma reação distinta à reação do servo. Enquanto o servo ele tinha medo e pavor, Eliseu estava tranquilo. Ó, como se nada estivesse acontecendo. Como se ali não estivesse todo um exército com carros e cavalos. Eliseu estava, ó, tranquilo. Nada de medo, nada de pavor. Percebemos a fé. Percebemos também a força e o valor de Eliseu, já adquiridos com a experiência que tinha de outras épocas. Qual foi a atitude então de Eliseu? Ele olhou para o servo e disse: não tenha medo. Por que ter medo? Interessante que nós encontramos na Bíblia diversas vezes essa expressão, não temas. E é o meio que Deus utiliza para nos tranquilizar. É o meio que Deus utiliza para nos acalmar quando nós estamos em meio a algum tipo de circunstância adversa ou em meio a algum tipo de dificuldade. Quando nós falamos para os nossos filhos, não tenha medo, o papai está aqui. Não se preocupe, o papai está aqui, o papai vai segurar a tua mão. Se machucar, o papai vai dar um soprinho para sarar o machucado. Sabe? É Deus falando, não temas. Eu estou aqui, eu seguro a tua mão. Do teu lado, pode deixar que eu vou te proteger. É isso que Deus está dizendo com essa expressão, não temas. E era isso que Eliseu estava dizendo naquele momento ao servo. Não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Mais são os que estão conosco do que estes. Eliseu, ele tinha uma perspectiva completamente diferente da perspectiva do servo e da perspectiva que nós muitas vezes temos quando estamos diante de uma situação periclitante. Em situações assim, muitas vezes nós agimos como servo. Falta de fé, falta de força e falta de valor. E temos medo. A falta de fé, a falta de força e valor gera ou produz o medo em nós. Nós deveríamos ter a postura do profeta. Diante do problema, olhar o que está acontecendo e estar tranquilo. Como dizem, de boa. E Eliseu estava de boa. Porque ele sabia que aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam protegendo a ele, o seu servo, era muito mais que os que estavam ali para prendê-lo. Era muito mais, não apenas em número, mas também em força. Vamos nos relembrar. As muralhas de Jericó foram destruídas por um anjo. Soldados, milhares de soldados em determinado momento, se não me equivoco, da Síria também, foram derrotados por um anjo. E naquela ocasião havia um exército celestial entre Eliseu e os exércitos da Síria. E o servo não enxergava aquilo. Foi por isso que Eliseu disse a Deus: Senhor, abre os olhos do servo para que ele possa ver, E abriu os olhos dos servos e ele viu. Quando ele olhou, ficou de boa. Quando ele olhou e viu os exércitos celestiais nas montanhas, os carros celestes, os anjos, ele ficou tranquilo. Passou o medo, passou o temor. Mas por quê? Abriu-se os olhos da fé, abriu-se a visão espiritual. Quando nós, diante de uma situação onde estamos rodeados pelo inimigo,
ou estamos rodeados pela incerteza, pela dúvida, por dificuldades diversas, se nós olharmos para tudo isso com a nossa visão carnal, nós veremos que não há solução, que não há possibilidades, que não há possibilidade de prosseguir. Seremos facilmente derrotados. Mas, se olharmos com os olhos da fé, perceberemos que está em nossa volta a proteção divina. Está em nossa volta aqueles seres celestiais que vão nos proteger. As palavras ditas ao servo foram palavras de ânimo, palavras reanimadoras. Crentes, você e eu, muitas vezes nós estamos em situações assim difíceis e precisamos de uma palavra de esperança, precisamos de uma palavra de fé, precisamos de um momento em que Deus mostra que está conosco. E Deus está, mas para isso a nossa visão da fé ela deve se abrir, a nossa visão espiritual deve estar aberta. As palavras de ânimo de parte de Deus, elas sempre são dadas e deixadas a nós. Aquele servo que não tinha fé, ele viu aquela imensidade, aquela grande quantidade de anjos. A nota de introdução fala que anjos protegeram a Eliseu naquela pequena cidade da montanha. As montanhas estavam cheias de cavalos e carros da Síria e o seu grande exército. Eliseu viu as encostas cobertas dos exércitos de Deus, carros e cavalos e carros de fogo em torno do servo do Senhor. Olha, deixa eu dizer assim, o crente mais fraco, mais débil, pode ser eu, pode ser você, quem quer que seja. Se este crente, com fé, acreditar nas promessas de Deus, todo esse exército celestial estará com ele. E nem as hostes de Satanás poderá fazer nada contra ele. O texto de Salmo, ele é muito interessante, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Portanto, nós temos, queridos, de ter essa certeza, que em nossa volta está acampado uma quantidade de anjos imensa para nos proteger e para nos guardar. Enquanto nós permanecermos no mundo, enquanto o povo de Deus estiver neste mundo, ele sempre enfrentará dificuldades, sempre enfrentará problemas. Você e eu sempre enfrentaremos situações que são difíceis, situações perigosas. No entanto, devemos entender que ainda assim, nessas circunstâncias tão difíceis, Deus estará ao nosso lado. Deus estará nos protegendo, estará nos guardando com seus poderosos braços e dizendo: não temas, eu estou aqui com você, eu te guardo, aqui estão meus anjos, aqui estão meus exércitos para te proteger de tudo isso. Deus, ele está acampando em nosso derredor. Não somente o inimigo, ele está entre nós e o inimigo. Diante daquilo, dessa certeza de proteção que Eliseu tinha e que o servo passou a ter também, Eliseu então faz um pedido a Deus: Senhor, peço-te, por favor, que todo esse exército fique cego. Diz o texto, gente que o Senhor feriu a todos de cegueira. Feriu a todos de cegueira e depois disso fez com que este exército fosse até Samaria, até o centro de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, no caso do reino de Israel. E ali estava Jorão, que nessa ocasião era o rei de Israel. Então, Eliseu guiou todo esse exército até Samaria. Quando eles chegaram ali, os olhos foram abertos de todos os soldados. E o que aconteceu? Este exército da Síria agora estava cercado pelo exército de Israel.
não somente havia o exército de Deus que estava ali pronto para atender um pedido de Eliseu, bastava Eliseu dizer: Senhor, por favor, me guarde desse exército e destrua esse exército. Bastava um pedido de Eliseu e o exército celestial acabaria com os exércitos da Síria. Mas Eliseu pediu: segue-os, e foram cegados. Eliseu os levou até Samaria, chegaram em Samaria, ficaram cercados pelo exército de Israel. O rei Jorão disse então: meu pai, vamos matá-los? Ou seja, naquela ocasião o rei Jorão ele tinha que sim ou sim tomar algum tipo de atitude. Ele não podia titubear, ele tinha que como rei agir. E como rei ele deveria realmente exterminar todos os seus inimigos. Mas aí nós vemos novamente Eliseu agindo e atuando. Quando então Eliseu lhe diz: como é que você vai matar a estas pessoas? Eles naquela ocasião eram prisioneiros de guerra. E um prisioneiro de guerra não pode ser morto, supostamente. Se o exército da Síria fosse morto, o rei de Israel e todo Israel teriam agido de uma maneira inapropriada. Ainda mais naquelas circunstâncias, que eles foram levados ali para Samaria. Naquela ocasião seria ainda pior. O que fez Eliseu? Olha só, eles não são apenas meros prisioneiros de guerra, mas são nossos hóspedes. Por favor, prepare um banquete. Prepare um banquete, e um banquete foi preparado. É interessante notar que o rei, então, antes de agir, ele pede instruções ao profeta, né? E diz que o que faremos? Vejam só, o rei era aquele que levava a coroa, que era o representante do povo, mas o profeta era quem falava em nome de Deus. Portanto, deveria haver essa relação entre rei e profeta. Era o rei que consultava o profeta, e não o profeta que consulta o rei. O rei representava o povo, levava a coroa em nome do povo, mas era o profeta que falava em nome de Deus. E por ordem do profeta foi servido então este banquete. Há uma lei tácita no deserto que diz que aquele que come a comida que lhe é servido, aquele que come a comida que é servida no deserto por um inimigo, se torna seu amigo. É curioso que isso realmente foi o que aconteceu. Quando o exército sírio comeu aquela comida, eles regressaram à Síria e por um tempo determinado eles não mais atacaram ou invadiram o reino de Israel, justamente por aquela atitude. Deus, ele tinha um propósito em tudo isso, e em tudo que Deus faz sempre tem um propósito. O propósito era que Deus, o caráter de Deus, fosse ainda mais conhecido na Síria. Não nos esqueçamos que o povo da Síria já conhecia sobre Deus. Através daquela menininha que servia na casa de Naamã, entende? Então, aquela menininha ali testemunhou do nome de Deus. Naamã, ao ser curado, também testemunhou do nome de Deus. O próprio Azael também conhecia a Eliseu e conhecia o Senhor. E agora, novamente, é dada uma nova oportunidade a eles para que pudessem conhecer ainda mais sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus. Eliseu, ele resolveu um problema de guerra através de um ato de bondade. Ele tratou bem, ele tratou com bondade ao seu inimigo, e desta maneira, diz o texto bíblico, que as tropas sírias não entraram mais em Israel. O que não pôde ser resolvido com guerras e batalhas constantes, foi resolvido com um ato de bondade, servindo comida para o seu inimigo. Então aqui nós podemos ver a maneira que nós devemos atuar também diante daquelas pessoas que supostamente se consideram nossas inimigas. Que nós sempre devemos ter um ato de bondade para solucionar todos os problemas. Às vezes estamos tentando solucionar os problemas apenas na força, na pancada, sabe? Não. Vamos solucionar de uma maneira inteligente, utilizando
aqueles atributos morais que nós temos, o amor, a bondade, o respeito, a consideração pelos demais. E assim, muitos problemas, em vez de aumentar, serão solucionados. Se o rei de Israel tivesse matado todo aquele exército, naquela ocasião, o problema teria se tornado imenso. Mas como eles trataram bem os seus inimigos, o problema foi, vamos dizer, por um determinado período, o problema foi solucionado. Já que na próxima lição nós vamos ver o que aconteceu novamente. Assim que o Senhor possa nos abençoar, possa te abençoar, e que nós possamos ter esta certeza que Deus sempre está ao nosso lado, sempre está nos guardando e nos protegendo. E podemos ter a certeza de que as nossas atitudes para com outras pessoas, em especial para aquelas pessoas que supostamente se consideram ou são nossas inimigas, as nossas melhores atitudes podem ajudar a melhorar essa relação. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar e que o Espírito Santo possa sempre nos dar sabedoria para entender a palavra de Deus. É o meu desejo no nome de Cristo Jesus. Amém.